de defesa, ou seja, o gerente da farmácia que recebeu o aviso do fabricante. Ele esclareceu que não abriu a correspondência e nem deu ciência do recebimento ao farmacêutico da loja. Interrogados, os réus negaram a autoria, alegaram que desconheciam qualquer irregularidade no medicamento do lote de fabricação lá já mencionado. Declararam que não receberam qualquer reclamação de clientes, considerando que 15 unidades daquele lote foram comercializadas. Além disso, pesquisaram e não encontraram reclamação no PROCON relativa ao fato. A corrupção do referido medicamento ficou demonstrada nos autos pelos documentos laboratoriais do fabricante. Renato e Abel foram condenados nas penas mínimas, 10 anos de reclusão em regime fechado, 10 dias multa ao valor mínimo legal. O MP não recorreu. A defesa dos réus apelou. Letra A. Em razões recursais defensivas, que eventual matéria processual poderia ser sustentada como preliminar. B. Com vistas à absolvição de Renato e Abel, qual ou quais temas de direito material podem ser alegados? Aqui, então, a banca, possibilitou mais de uma tese. Qual ou quais temas de direito material podem ser alegados? Pois bem, vamos iniciar, então, aqui com a letra A, matéria processual aqui preliminar. Então, veja, crime que deixa vestígio, a gente já sabe, exige exame de corpo de delito, exige perícia. Então, como que a gente vai procurar a base legal? Procuro por perícia ou exame lá no nosso índice para chegar no artigo 158 do CPP, que é a base que a gente precisa, Olha lá como é que constou no enunciado. A corrupção do referido medicamento ficou demonstrado nos autos pelos documentos laboratoriais do fabricante. Não basta, preciso ter a perícia, certo? Ainda, posso utilizar o 156, inciso 2, a banca também aceitou, mas aqui acredito que seja mais natural a gente já linkar com o artigo 158. Quando a infração deixa vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo, então, a confissão do acusado. É indispensável o exame pericial. E vejam, tem uma remissão aqui ao 386, inciso 2, que é da absolvição que a gente vai utilizar depois. Olha só, a matéria processual que pode ser sustentada como preliminar, que essa é a pergunta, é a falta de prova da materialidade, tá? Então, tese, falta de prova da materialidade, já que não foi realizado exame pericial nos medicamentos apreendidos, conforme 158 do CPP. Base legal. Agora vem o nosso porquê. Isso porque se trata de crime que deixa vestígio, sendo indispensável a realização do exame pericial nos medicamentos. Veio a base legal de novo, não precisava repetir, mas tudo bem. Linha 7. Não sendo suficiente a corrupção do referido medicamento ser demonstrada apenas pelos documentos laboratoriais do fabricante, certo? Agora a gente vai para B, que é aquela que tem mais, de uma possibilidade de tese. Vamos com calma aqui. O 386, ele tem 3 incisos aqui que a gente vai poder utilizar, e como possibilitou mais de uma tese, a gente vai poder seguir o seguinte raciocínio. Falta de materialidade, então, inexistência da prova, vai ser absolvição pelo 386. A falta de materialidade, então já vou botar aqui uma das teses, a falta de materialidade, então possibilita, justamente uma das hipóteses de absolvição. Então aqui, até, deixa eu ver, o 386, onde é que consta? Aqui, no próprio 158, a gente consta o 386, inciso 2, para que a gente possa apontar a absolvição por falta de materialidade, tá? Ainda, além da falta de materialidade, a gente também vai poder alegar. Ela tá fazendo as questões e corrigindo, passando gabarito das questões dissertativas. Erro de tipo. Erro de
tipo, porque olha só, qual que é o crime? Falsificação, corrupção, adulteração, né? Aqui do 273, parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, dispõe à venda, tem depósito para vender ou de qualquer forma, distribuiu, entrega, consumo, enfim. O que a gente tem aqui, né? É que eles erraram justamente sobre a questão do medicamento estar corrompido. Eles não tinham esse conhecimento. O enunciado deixou claro isso, né? Que faltou aos proprietários consciência de que estariam expondo à venda uma medicação corrompida. Eles não sabiam. Então, a gente também vai alegar possibilidade de erro de tipo. Lembrando, ó, quais temas de direito material, tá? Então, justamente, a gente sempre se recorre ao crime, né? Para verificar. O que mais ainda, né, gente? Além, né, dessas teses que a gente alegou, é importante mencionar que seria, então, um erro de tipo que vai ser o fato atípico. A tese aqui pede de absolvição. Deixa eu apagar aqui para melhorar para vocês verem, ó. Então, ó, tese de absolvição. Tá? Então, o erro de tipo a gente vai mencionar justamente em relação a tipicidade, né, vai mencionar a absolvição e aí, mesmo, né, se fosse ter aí, existe a modalidade culposa, mas vai estar pedindo a absolvição, então a gente não vai mencionar, a gente vai excluir, o erro de tipo vai excluir o dolo e vai ser atípico aqui nesse caso, tá? Então vamos responder, né? Que é a base legal, né, do erro de tipo, já estava esquecendo, ó, erro de tipo. Em relação à absolvição, tem ali o 386, o erro de tipo está no artigo 20. Então, já falamos, né, sobre qual que foi o erro deles em relação ao crime imputado. Não se assustem com a resposta, a gente colocou todas, né, as respostas, justamente porque a banca possibilitou mais de uma tese. Mas vamos lá, com calma. A tese de direito material a ser alegada é de que não há prova de materialidade, então essa aqui é uma das teses, né, de que não há prova de materialidade. Isso porque, então, o P do porquê, em não sendo realizado o exame de corpo de delito, não há prova da existência do delito imputado aos réus, razão pela qual devem ser absolvidos com base no 386, inciso 2 do CPP. Então, a gente vai usar como base legal, aqui da nossa primeira tese, o 386. Seguindo lá na linha 16. Também seria possível alegar que a absolvição, por estar provado que Renato e Abel não concorreram para eventual infração. Então, nossa tese aqui, não concorreram para eventual infração com base no 386, inciso 4. Meu Deus. 386, inciso 4 do CPP. O 386 estava no slide anterior ali, né? Além disso, ó, trata-se de erro de tipo. Erro de tipo essencial, previsto no artigo 20 do CP. Então, aqui nossa base legal, artigo 20 do CP. E, portanto, a tipicidade da conduta. A tipicidade nada mais é do que a consequência. Por que poderia ser a tipicidade? Isso porque os sócios não sabiam que os medicamentos estavam corrompidos, já que desconheciam o aviso do fabricante, razão pela qual devem ser absolvidos, e aí, fato atípico 386, né, a absolvição, inciso 3 do CPP. Então, só para voltar aqui o 386, ó, a gente poderia usar o inciso 2, que já tem a base legal do 158, ou inciso 3, que é em relação à atipicidade, ou o inciso 4, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Então, aqui a banca, como ela possibilitou mais de uma resposta, a gente colocou todas elas para ficar completinho aí para vocês. Não entendi fazer essa questão, achei ela difícil. Vou colocar de novo. Questão, então, do Renato e Abel, que foram denunciados por crime de furto, que eram só. O artigo, então, tipificado 273, parágrafo 1º do CP.
A vigilância sanitária, ao fiscalizar aquela farmácia, apreendeu os referidos medicamentos e encontrou um aviso enviado pelo fabricante informando que os medicamentos relativos àquele lote não se achavam em condições para consumo por estarem corrompidos, devendo ser recolhidos e devolvidos. Na instrução criminal, foram ouvidos os agentes da vigilância sanitária que fizeram as apreensões, os quais declararam ter recebido diversas reclamações de consumidores que compraram o medicamento relativo ao lote de fabricação, pois se sentiram mal. Ouvidos os farmacêuticos do fabricante, disseram que, feita a análise, constataram que o medicamento daquele lote estava corrompido e recomendaram aos comerciantes que os adquiriram que efetuassem a devolução. Foi ouvida uma testemunha de defesa, ou seja, o gerente da farmácia, que recebeu o aviso do fabricante. Ele esclareceu que não abriu a correspondência e nem deu ciência do recebimento ao farmacêutico da loja. Interrogados, os réus negaram a autoria, alegaram que desconheciam qualquer irregularidade do medicamento